Sou tricolor. É bom demais ganhar, meu irmão. Não para, né? É bom demais quando não para de ganhar. Ai, meu irmão, vamos ver. Continuar vendo a repercussão aqui, trazendo também nosso ponto de vista, nossa opinião, né? Repercussão sobre esse triunfo do Bahia diante da equipe do Criciúma. Esse momento do Bahia, que é muito bom. Lá do Redação Sport TV, de um cara que eu sou fã, hein? Marcelo Barreto. Tive a oportunidade de conhecê-lo presencialmente na inauguração do CT Evaristo Macedo. Tira até fotinha. Massa demais. Vamos ver o que foi dito sobre esse jogo do Bahia. Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um Plantão Tricolor, com as últimas informações, quadrinho de aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, claro, compartilha com geral para dar aquela moral extremamente importante pra gente. Sem muito lenga-lenga, tá na sua tela, vamos ver o que foi dito, lembrando, né, quando ficar com a imagem estática, ponto direito de imagem e tudo mais, a gente continua ouvindo o áudio e reagindo. Vamos voltar a falar dos jogos da Copa do Brasil de ontem. Já estamos com as nossas equipes posicionadas. Rodrigo Faraco, direto de Florianópolis, e Thiago Mastroianni, direto de Salvador. Bom, eu começo com o Thiago, porque a gente vai falar da classificação do Bahia. Bem-vindo à redação. Tudo bem, Barreto? Grande abraço para você, para o Charles, para o Tim. Bahia classificado para as oitavas de final. Continua embalado aí pela boa campanha que vem fazendo no Brasileirão. Já havia ganho a primeira partida por 1-0 com o gol do Tassiano. Venceu ontem de novo, 2-0. Passou por alguns apertos desnecessários, digamos assim, no primeiro tempo. Teve, inclusive, esse pênalti aí que foi marcado, depois desmarcado, né? O VAR chamou a atenção do Rafael Claus, que havia um impedimento, na verdade, do atacante do Criciúma. O Bahia ontem não pôde repetir a mesma equipe pela quinta vez consecutiva, porque o Everaldo, nos treinos, antes de embarcar para Santa Catarina, acabou fraturando uma vértebra da costela e não pôde jogar, entrou no lugar o Rafael Ratão. Foi um Bahia um pouco lento, um pouco preguiçoso no primeiro tempo, no segundo deu uma despertada. Agora, a importância de um banco de reserva, de ter um banco de reservas em que o time não perca o padrão e possa até surpreender com táticas, com posicionamentos diferentes. Isso daí fez a diferença para o time do técnico Rogério Ceni, ao colocar em campo o Biel, ao colocar o Carlos de Pena. Ambos entraram muito bem, já com 36, 37 minutos no segundo tempo. O Rogério até demorou muito de substituir. Ontem o Cauli não estava numa boa jornada, o Tassiano também não. Mas é isso, os jogadores que entraram conseguiram manter o mesmo padrão e foram dois dos responsáveis aí. O Depena, o Biel fez a jogada do gol, do primeiro gol. A gente está vendo aí mais um lance em que foi marcado o impedimento. O Bahia passou por aperto, sim. E no segundo tempo também teve uma chance que o Marcos Felipe foi muito bem, acabou fechando ali, se não me engano, o Éder, que perdeu o gol. Aí o pênalti que foi marcado e depois desmarcado. A bola bateu, na verdade, na barriga do Arias. Arias vai fazer muita falta nesse time do Bahia. Foi convocado pela seleção colombiana para os amistosos, para a Copa América. Vai passar cerca de 12 rodadas fora do time do Bahia. Vai fazer muita falta. Provavelmente quem vai assumir o lugar é o Gilberto, antigo titular da posição. Mas é isso, o Bahia venceu já no finalzinho, com 2 gols depois dos 40 minutos. O gol do Depena, mais um gol anulado aí do Criciúma. Bahia sofreu, viu? Sofreu, o torcedor do Bahia sofreu bastante até poder comemorar os 2-0 com o gol do Depena, com o gol do Jean Lucas. O Jean Lucas que tá jogando barbaridade, incansável. Como corre Joga muito, Jean Lucas. Esse meia, o Jean Lucas, que veio do Santos, realmente tem sido um dos destaques desse time do Bahia, que é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Aí o Jean Lucas coroando sua grande exibição com esse gol a quem ele dedicou ao Luca, que é o filho dele que vai nascer. Fez, inclusive, ali o L na cobrança. Bahia classificado e agora fica aguardando pelo sorteio para saber quem vai enfrentar nas oitavas de final. E o Criciúma, Faraco, teve um começo interessante, né, de Série A do Campeonato Brasileiro, né, inclui aí uma goleada sobre o Vasco em São Januário, mas depois acabou tendo seus jogos adiados, né? E não foi só por causa do Rio Grande do Sul, não. Tinha um jogo contra o Cuiabá também, se não me engano, não é isso? Que estava disputando Copa Verde. Será que essa inatividade tem um peso aí no resultado de ontem? Bem-vindo à redação. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Tim, Charles. Bom dia, Thiago. E bom dia a todos. Tem a ver, sim, 23 dias de inatividade, né? Tem um outro jogo contra o Fortaleza também, porque estava jogando a Copa do Nordeste. Então, o Criciúma realmente teve quase um mês parado, treinando, né? Treinando normalmente, mas parado em relação a ritmo de jogo. O Tencati falou sobre isso depois da partida. Mas vocês estavam falando aí sobre
aplaudir mesmo na derrota. A torcida do Criciúma aplaudiu o time ontem, porque entendeu que foi um time que lutou muito em campo, que conseguiu bater de frente com o Bahia, o Bahia mais qualificado. Acho que fez diferença na classificação do Bahia, essa qualidade a mais que o Rogério Ceni tirou do banco para decidir no finalzinho do jogo, no finalzinho do segundo tempo. O Criciúma teve suas oportunidades, né, desperdiçou algumas oportunidades, alguns jogadores um pouco ansiosos, como o Bolassi e o próprio Viseu, entraram em impedimento em lances que poderiam ser definitivos para pelo menos o Criciúma levar a disputa para os pênaltis. Acho que o Criciúma fez 2 partidas iguais com o Bahia, mesmo na derrota fora de casa por 1-0, e ontem começou com muita intensidade, pressionando muito a saída de bola do Bahia, dando alguns espaços, óbvio, ali no meio de campo, mas fazia parte do risco. Até sobre isso o Tencati falou também. Se fosse um jogo normal, de tabela, de Campeonato Brasileiro, e a gente tivesse 0-0, 42 do segundo tempo, eu não faria o que eu fiz, porque ele abriu o time. Ali no meio do segundo tempo, ele abriu completamente o time. Esvaziou o meio de campo, colocou o time para frente, para tentar pelo menos um gol e levar a disputa para os pênaltis. O Criciúma pressionou o Bahia, como o Thiago estava falando, né? O Bahia sofreu bastante com o Criciúma, mas aí depois, com os espaços todos, já no finalzinho, o Bahia, tirando os jogadores do banco de reservas, acabou colocando gente com qualidade e descansada em campo para definir a parada em 2-0. Nós temos o Rogério Ceni, técnico do Bahia, né? Um trecho dele em entrevista coletiva. Vamos rodar aqui na sequência. Estamos vendo aí uma decisão tomada com o auxílio do VAR, né? Esse foi um pênalti que foi marcado e depois anulado com o auxílio do VAR. Corretamente? Qual foi a avaliação aí da nossa corretamente, equipe? Certo, corretamente. Né? Uhum. Bateu na barriga do Arias. Tava visão encoberta do árbitro, e aí esse é o momento em que a gente, né, realmente, mesmo quem não gosta do VAR, reconhece Marcelo, a importância. Criciúma não reclamou dos lances, tá? Os Esse lances também, foram né, 2 gols anulados, isso, 2 gols anulados, o pênalti que voltou atrás, o lance do Bolassi no início do jogo. O Criciúma não reclamou de arbitragem. O lance ali o lance que a gente mostrou agora de impedimento ali é bem claro. Aliás, vendo o jogo do Arsenal, o jogo que garantiu o vice-campeonato da Liga Inglesa, a Renata Ruel, comentarista da ESPN, né, trouxe, não era uma opinião dela, ela estava relatando o que se debate hoje na Inglaterra sobre não usar mais o VAR. Né? E ela disse, não, tem um argumento que está sendo muito usado na Inglaterra, que o problema não é o VAR, o problema é quem opera. Aí eu falei, bom, então já descobrimos a solução para problemas de arbitragem. Tira o árbitro de campo, tira os assistentes, né? Tira todo mundo, deixa só o apito lá no centro do campo, né? E 2 bandeiras do lado. Aí pronto, tirou o elemento humano, não vai ter mais erro. Mas eu tinha combinado aqui de rodar o Rogério Ceni, tá aí o técnico do Bahia. Aqui é sempre complicado jogar. Eu joguei como atleta várias vezes aqui, sempre foi muito difícil, pressão da torcida, estádio mais justo, né, com o campo. Começo, acho que um pouquinho pressionado nós tivemos, depois a gente se soltou, fez boas combinações de passe, tivemos boas oportunidades de gol, não fizemos. No segundo tempo finalizamos pouco ao gol, ensaiamos o momento de finalizar e não conseguimos, sofremos, mas no final levamos a classificação, passamos para as oitavas, atingimos nosso objetivo. O tempo que nós ficamos parados, para a gente, no sentido futebolístico, né, sem a razão, o motivo que é o mais importante pelo qual se parou, esses 11 dias até eu acho que atrapalham um pouco, principalmente porque a gente sabe que vai apertar o calendário, né? E o nosso elenco hoje praticamente todo estava aqui, com exceção do Everaldo, que ficou, e o Marcos Vitor, mas de resto praticamente todo o elenco aqui no dia de hoje. Esperamos que a gente consiga se manter sem mais lesões, né? E as dificuldades, elas estavam no pacote. Nós sabíamos, falamos lá que a vantagem tinha sido muito curta e que seria um jogo difícil, uma equipe super bem montada, uma equipe que o Tencati está aí há muito tempo já trabalhando nesse time, e só quem tem talento e méritos fica por tanto tempo num Estamos ali o finalzinho, num clube, evidentemente, né? O Tencati é um campeão de longevidade, né? Já está há quanto tempo no Criciúma, Faraco? Desde o final de 2021. Ali em setembro de 2021. E ele tem aquela passagem recorde pelo Londrina, né? Ficou conhecido no futebol brasileiro por isso, pelas temporadas que passou por lá. O Ceni parece agora mais satisfeito com o desempenho, né, do Bahia, né, Thiago? Porque teve alguns momentos assim em que ele andou questionando algumas deficiências que ele tinha de elenco, substituições que não conseguia fazer, mas em termos de resultado, né, do que o Bahia vem conquistando nesse começo de Campeonato Brasileiro, agora também na Copa do Brasil, acho que ele está se mostrando satisfeito, né? Ele encontrou a formação certa, né? A formação quase que ideal para o time. São 5 vitórias consecutivas, né? Todo time que tem 5 resultados positivos assim na sequência, 2 pela Copa do Brasil, 3 pelo Brasileirão. O time é segundo colocado no Campeonato Brasileiro. Domingo vai disputar a vaga na final da Copa do Nordeste contra o CRB, jogando partida única aqui em Salvador. Acho que ele encontrou ali o time titular ideal.
sempre tinha uma dúvida se o Everaldo merecia ser o titular ou se entrava assim. Tanto que o Tassiano é considerado o centroavante, o principal atacante do time, que ele não colocava o Everaldo, mas o Everaldo, se não fosse essa fratura, certamente jogaria na partida de ontem. Na defesa, ele tem ali o Vitor Cuesta, o Canu parece que se encontrou ao lado do Gabriel Xavier, jogando pelo lado esquerdo. Impressionante como o Canu melhorou bastante ao passar para o lado esquerdo, jogando de quarto zagueiro e não de zagueiro central pelo lado direito. O Arias em bela fase, o Luciano Juba, que sempre tinha esse questionamento, mas o Juba é um meia, chegando mais para o ataque, estão podando o futebol do Juba na lateral esquerda, mas é o que tem. Enquanto o Iago Borducci não chega, só vai chegar em julho, o Luciano Juba vai quebrando um senhor galho ali na lateral esquerda. Então, aos pouquinhos, né, teve a perda do título baiano para o Vitória, que tem um elenco bem mais limitado tecnicamente, e isso pesou um pouquinho para o Rogério dar uma balançada, né, receber muitos questionamentos, mas o início do Campeonato Brasileiro prova aí que o time está trilhando o caminho certo. Já o Tencate tem agora um grande desafio para qualquer treinador, né? E para a longevidade de qualquer treinador no cargo, né? Para enfrentar a Série A do Campeonato Brasileiro. É isso, mas eu acho que os jogos contra o Bahia e até o início do Criciúma na própria Série A, a goleada sobre o Vasco, o empate com o Juventude, o empate com o Atlético Mineiro, esses jogos mostram um Criciúma competitivo. O Criciúma tem uma base muito sólida, um treinamento do Tencate já de tempo, então o time tem os movimentos já muito coordenados em campo, está reforçando ainda, está mexendo com o seu grupo de jogadores, né? Reforçando ainda que eu digo, contratou jogadores que estão entrando agora no time, como o Mateuzinho ontem entrou no segundo tempo, é um jogador que pode ser mais útil nessa Série A de Campeonato Brasileiro, mas acho que o recado que fica é que o Criciúma está competitivo, ele tem um limite. Ontem acredito que o Criciúma tenha batido no seu limite contra um Bahia muito forte, né? Muito qualificado, e fez um bom jogo e não conseguiu reverter, não conseguiu a classificação, mas mostra que sempre vai vender caro qualquer resultado, sempre vai fazer jogos muito competitivos dentro do Brasileiro, mesmo contra os adversários mais fortes, como foi no caso do Atlético, fora de casa, que o Criciúma voltou com um pontinho lá de Minas, coisa que pouca gente vai conseguir. O próximo jogo do Criciúma é justamente contra um desses poderosos, o Palmeiras, no outro final de semana. Então agora para de novo, mais 10 dias de treinamento para jogar contra o Palmeiras em casa no outro final de semana. O Rodrigo, obviamente eu estou fascinado com o progresso do meu conterrâneo, né? Porque o Bolassi, ele é de pais franceses, ele nasceu na França, mas ele mora em Londres desde 6 meses da vida. Então, ele é londrino. Do que eu vi até agora, ele parece que ele tá voando em campo, né? Como está sendo a adaptação dele no campo e fora de campo? Não, está sendo muito legal, até rede social também, o Bolassi tem interagido bastante com os torcedores nas redes sociais. Essa semana viralizou um post dele que ele respondeu não entendendo uma brincadeira que foi feita, entendendo de uma forma literal as palavras que foram colocadas, então está muito integrado já. E ele traz para o Criciúma, aí falando da parte esportiva, né, ele traz para o Criciúma uma questão que o Criciúma não tinha no Campeonato Catarinense. O Criciúma foi campeão catarinense, é o bicampeão catarinense, só que ele não tinha jogadores de velocidade no ataque. O Criciúma tem muitos jogadores técnicos de toque de bola no meio de campo, como o Felipe Mateus, o Marquinhos Gabriel, mas faltava velocidade. Aí trouxe o Bolassi, trouxe o Mateuzinho, jogadores que vão ajudar o Criciúma nessa questão, porque vai ser muito importante no Campeonato Brasileiro, em jogos em que o Criciúma esteja mais fechado, que tem que se fechar, ter essa alternativa, essa válvula de escape. O Bolassi encontrou justamente nessa possibilidade a utilização dele pelo Tencate. Tá aí, rapaziada, a análise tanto do Bahia quanto da equipe do Criciúma, eu acho que o que mais pesa aí nesse caso do Bahia, apesar das mostragens diferentes em diferentes jogos, é que, novamente, nessa partida, e talvez da maneira mais evidente possível, como foi no jogo contra o Botafogo, mas dessa mais ainda, a importância do banco de reservas, né? Porque no primeiro gol, né, em um jogo de 0-0, para poder desafogar o time, pesou esse gás, a rotação mais elevada, uma assistência de Biel para o gol de Depena, e no segundo gol, uma pré-assistência de Biel para uma assistência de Depena, e aí Jean Lucas, que está no time titular, né, e parece que é um cara que é como se estivesse no titular e também no banco ao mesmo tempo, entrando para poder reforçar, porque o gás não acaba nunca, né, de Jean Lucas. Ele está contribuindo a todo momento, não acaba a energia do cara, né? Então os caras do banco entram na rotação e ele continua na rotação que ele estava, normalmente, né? Que é a mesma dos caras que vem no banco, hein? Algo impressionante. Mas enfim, esse banco de reservas do Bahia tem feito a diferença e esse foi o jogo que isso ficou mais nítido, mais claro, né? Então, que sigamos nessa toada. Domingo tem jogo importante, um dia apenas de regenerativo e treinamento, pensando nessa partida contra o CRB, respeitando o adversário e buscando resultado a todo momento. Gostou do vídeo? Deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha. Um abraço. Até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou mais do Nordeste. E você?